Que bom ter você junto com a gente, mais uma edição do nosso Volta Pra Casa aqui na Rádio Evangelizar. Você pode acompanhar também lá no YouTube e também pelo Spotify, Rádio Evangelizar. Você pode conhecer a gente em vídeo, um cenário bonito, a gente se arrumou, estamos bonitões, para que você possa prestigiar lá no nosso canal do YouTube e também no Spotify. Bonitão, né, Rafa? Vamos ser sinceros aqui, né? Agora, essa é a diferença, né? Me perguntam às vezes na rua, né? Qual que é a diferença do rádio e da TV, né? A diferença é que no rádio chegava aqui de moletom, chinelo de dedo, calção de bolinha amarela e tudo mais. Calção dos Simpsons. Não, brincadeira. Mas agora a gente, lógico que, como tem o visual aqui, a gente dá padrão, um trato, né? A gente tem que estar no padrão, não dá mais pra vir na correria, né? Sai no meio da empresa tudo descabelado e vem. Agora a gente vem ajeitadinho. Passa uma maquiagem, põe um perfume, um brinco, né? Exato, mas... Bruna, comece se apresentando. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Bruna, esposa do Rafael. Para quem não conhece a gente é um casal que vive o mundo dos negócios. E aqui com vocês, toda semana, a gente compartilha um pouquinho das nossas dicas, né, que a gente tem no mundo dos negócios. A gente fala também sobre a palavra, casamento, um pouquinho de tudo. Só para lembrar que a gente não é dono da verdade, a gente compartilha aqui com vocês o que a gente aplica na prática e a gente aprende também muito com vocês. E eu, para quem não me conhece, então sou Rafael Rodrigues, sou marido da Bruna, empresário. Estou há alguns anos aí nessa jornada, né, aprendendo a empreender no dia a dia. E trago alguns insights, a gente sempre busca compartilhar aqui com nossos ouvintes coisas do nosso dia a dia, coisas do nosso relacionamento, as coisas que vão surgindo que a gente acha importante, né, trazer para você que está aí do outro lado, para que você não caia em algumas ciladas, cometa alguns errinhos e possa crescer mais rápido, ser mais eficiente. Acho que essa é a palavra. Falando sobre erro, né? Nesse programa eu separei alguns erros que a gente cometeu no começo. E é legal a gente compartilhar com os ouvintes, porque na nossa vez não teve ninguém para falar, né? Então é legal que você que está acompanhando a gente já vai ter ali um degrau a mais, né? Com os nossos erros, que não foi nada legal, né? Mas enfim, a gente aprendeu e vai compartilhar com vocês. O tema de hoje é: em negócios, o menos é mais. Exatamente. Para você que pensou no grupo de pagode aí, não vamos falar de pagode hoje. Hoje é em negócios, não é no samba. Então, muito bom. Então, esse lance do menos é mais, né? Eu ouvi já a minha vida inteira, né? Às vezes o menos é mais, né? Porque a gente se empolga e eu, enquanto advogado, às vezes me empolgo muito nisso, né? E até para mim mesmo serve muito, porque eu notei, Gabriel, sabe um negócio muito, eu vou compartilhar um testemunho de vida aqui. Diga lá. Com o direito eu virei muito meio que filósofo e tal, e quando eu tinha uma ideia e eu queria explicar, era meia hora para explicar, e eu achava que ficava muito claro, porque eu dava exemplo, mostrava, e eu dava uma aula sobre um assunto. E aí eu descobria que eu falava, ainda faço isso às vezes hoje. E no fundo, a essência que eu queria passar, que era a ideia, a pessoa não entende. Porque eu falei tanta coisa que ela não conseguiu compreender o que eu queria transmitir. E aí é um exercício que eu tenho feito esse ano que o menos é mais. Então, passe a ideia direto, o que você quer? É isso, tá assim, e eu preciso disso. Isso daqui serve até de insight para você que está aí do outro lado falar com teus funcionários. Muitas vezes você quer, é um negócio simples ali, sei lá, o funcionário tem que atender 50 no dia e ele está atendendo 20. Chega lá e o negócio é o seguinte, a meta mínima que é 50 no dia, você está atendendo só 20. Preciso que você atenda no mínimo 50, porque senão vai ficar muito abaixo das expectativas aqui para o nosso negócio. Não precisa filosofar e fala, porque a mensagem ela se perde no meio de tanta informação, no meio do caminho. Então aqui foi só um exemplo de vida e vocês vão ver que em negócios é a mesma coisa. Programa passado a gente falou um pouco disso, né? Seja simples, não queira fazer nada mirabolante. E nesse programa
que é o Menos é Mais, a gente vai trazer bastante exemplo, né? Eu também tenho um monte de exemplo aqui de coisas legais que eu quero compartilhar aí com nossos espectadores. Mas antes que eu me esqueça, eu quero convidar você também para já seguir o Casal de Negócios lá no Instagram e nas redes sociais. Então, tem lá nosso Instagram. Pega seu celular, não deixa para depois, que tudo que a gente deixa para depois, muitas vezes a gente acaba não fazendo, não sai do papel. Negócio é uma coisa dessas. E o Instagram também. Então, já pega seu celular aí, Casal de Negócios CEOs, CEOS. Segue a gente lá antes de tudo. Tem um grupo do WhatsApp lá que você pode entrar, onde a gente posta de vez em quando alguns conteúdos, algumas planilhas, alguns complementos aqui do programa, bem legal. E a gente quer se relacionar com você e te ajudar no que a gente puder, né? Por meio do conhecimento dessas empresas, negócios da nossa jornada. É isso aí, gente. Vamos então, quero começar com o primeiro erro que a gente cometeu. E o ponto que eu quero falar é o seguinte: seja efetivo ao invés de colecionar números. Quando eu digo colecionar números, eu quero trazer para equipe. Então, eu lembro que a nossa primeira equipe, ela era uma equipe muito grande, né? Porque a gente queria, no primeiro momento, passar a impressão de que a gente era um escritório enorme. E isso a gente errou porque a gente errou em contratação. O nosso escritório, ele tinha muitas pessoas, só que essas pessoas não eram efetivas. O que a gente fez depois de perceber, né, isso? A gente teve uma redução de folha de pagamento, o que para a empresa é um ótimo sinal, né? A gente tem que, sempre que tem oportunidade, reduzir essas despesas. E hoje a gente acerta na contratação com menos pessoas presencialmente, né? A gente conseguiu sistematizar, o que deu para sistematizar, a gente sistematizou. E hoje as pessoas que trabalham com a gente, elas são muito mais efetivas. Então, esse foi um dos grandes erros que a gente cometeu no começo, de querer ter uma equipe muito grande, só que a folha de pagamento era muito alta e a gente não conseguia performance e entrega dessa equipe. É aquele negócio, né? O menos é mais. Então, bem no primeiro ano, eu lembro de uma outra história, um outro exemplo, né? Bem interessante, de que a gente se empolgou e pegou um escritório quando não era o momento certo. Eu ia falar disso, exatamente. Resumo, a gente ficou ali 3 meses nesse escritório, a empresa não girava dinheiro, a gente às vezes coloca umas coisas mirabolantes na nossa cabeça, né? Não, eu vou fazer isso que vai dar certo. É a pessoa que vai, por exemplo, comprar um carro, né? Ela vai comprar um carro e ela poderia pagar uma parcela de 500, ela foi lá na concessionária, a parcela ficou em 1.500. Não, mas eu vou trabalhar, dobrado, eu vou fazer agora. dobrado, eu vou fazer 16 horas no Uber por dia e tudo mais para pagar essa parcela. Então, não faça promessas mirabolantes e não conte com a faca sem ter o queijo, né? Eu ia usar um outro ditado, mas acho que não seria pertinente aqui. Deixa, o né? da galinha, que todo mundo pensou, né? É verdade, eu ia citar bem esse aí. Mas esse do Uber acho que aí é melhor, né? Cabe melhor, né? Então, e muitas vezes eu já fiz isso. Quantas vezes eu pensei, não, eu vou fazer isso daqui, agora eu vou comprar uma BMW porque eu vou... Cara, se precisar, eu viro à noite trabalhando e tudo mais. No primeiro mês até rola, né? No primeiro mês você se ilude, né? Daí você fica, daí daqui a pouco passa aquela alegria do carro, né? Que aquela emoção de bens materiais, ela tem um prazo de validade. E aí você fica com a dívida, daqui a pouco você tem que entregar o carro e continua endividado ali por uma E no fim só pagou decisão. juros, né? Então foi esse exemplo do nosso escritório ali. Resumo, com 3 meses, a gente achava que eu vou rachar de mandar orçamento e vou fazer mundos e fundos para pagar esse escritório e tal. Não deu certo, pagamos uma multa lá de R$5.000, acho que foi na época, né? Isso faz muitos anos. Hoje aí, sei lá, daria uns 10, 15 mil reais. Um dinheiro jogado fora no momento que a gente nem tinha esse dinheiro. Mas eu acho que um dos maiores erros que a gente teve quando decidiu pegar esse escritório é que a gente tem mania de justificar, né? Então, tudo a gente tem que justificar a nossa decisão. A primeira justificativa que a gente teve quando decidiu pegar esse escritório foi: meu cliente precisa ir até o escritório. Só que o nosso público-alvo é empresário. O nosso cliente, ele não tem tempo de se deslocar da empresa dele para ir até o nosso escritório. É gente que vai até a empresa dele. E a gente não teve esse gatilho no começo, né?
Eu lembro que a pandemia veio depois da entrega do escritório, né? E sorte que a gente entregou ali, né? Teve que pagar a multa, porque depois veio a pandemia, imagina. Ter que pagar, a gente não recebia cliente, ia ter que pagar aluguel. Sorte que a gente devolveu essa sala e aí a gente migrou para o digital, né? E nesse mesmo sentido aqui, vem um outro insight bem legal aqui para trazer para os nossos ouvintes. Aquele empresário que trabalha horrores de manhã até de madrugada, ele fatura até que relativamente bem, mas tudo que ele fatura vai para pagar as despesas do negócio. Então, é algo que a gente tem que olhar. Eu estou montando um negócio aqui, um negócio mirabolante. Adianta você ter um negócio mirabolante que suga toda a tua energia e no final do mês o lucro é quase zero? Melhor não ter um negócio, o negócio só se paga. É melhor você, sei lá, vai vender bugiganga do Paraguai com lucro em cima que você vai trabalhar menos, mas pelo menos você vai ter dinheiro no final do mês. Não existe... É uma ilusão, às vezes, que a gente cria, né? É um sonho de ter um negócio grande, com a porta e tudo mais. Não adianta nada se não for um negócio efetivo, se for um negócio muito grande, mas que ele não gere resultado... É melhor você buscar outra coisa, outra área de atuação, que você até não tenha um negócio mirabolante e tudo mais, mas que você tenha uma margem de lucro ali sólida no final do mês, que é o que vai te mover, né? A gente, empresário, é movido por lucro e é o lucro que vai fazer você reinvestir e que esse negócio cresça. Ninguém monta um negócio para ter dor de cabeça, né? Mas por que tem tanta gente, talvez você aí que esteja nos assistindo agora, que você já montou negócio, já quebrou tanto negócio, você já tentou tanta coisa e você olha e fala, eu não empreendo, ou tá empreendendo agora, mas negócio é só dor de cabeça e tudo mais. Quem é o principal responsável por isso? Você que está aí do outro lado, assuma a responsabilidade porque talvez você não montou a melhor estratégia. Mas a gente está aqui para abrir seus olhos e agora você vai olhar com outra perspectiva e você vai pensar, poxa, eu vou olhar para o meu negócio e eu vou tirar tudo que não é necessário. Eu não quero luxo nesse negócio. Adianta você ter um aluguel no melhor prédio da cidade se o teu negócio não comporta e se nem é necessário, os clientes nem vão no teu escritório ali, como a Bruna mencionou. Para que você quer ter um aluguel lá caríssimo no melhor prédio da cidade se você faz venda por telefone? É luxo. É luxo e não traz retorno nenhum pensando numa perspectiva de negócio. É melhor que você atenda de casa, então o telefone faça suas vendas de casa, não tem o custo do escritório, mas você tem lucro. É muito mais inteligente. Então, cuidado com orgulho, cuidado com egos, com vaidades. Muitas vezes são esses sentimentos que fazem a gente criar e fazer coisas que não é preciso. E aí a gente está fugindo aqui do negócios, menos é mais. Olha só que coisa gostosa. Você ter uma empresa onde você tem um custo baixo e ela dá um resultado alto. Não tem coisa mais prazerosa que isso. Eu gasto com um funcionário 4, 5 mil e esse funcionário me traz 50 mil de retorno. Pô, você está tendo uma margem de lucro ali de 40 mil em cima do funcionário. Lógico que tem as despesas administrativas e tudo mais, mas mesmo com essas despesas, você tem um baita lucro em cima dessa pessoa ali. Então, todas essas reflexões é legal que a gente faça para ver o que vai transformar esse negócio num negócio enxuto e com potencial alto de resultado. Se você está aí do outro lado e resolveu assistir o nosso programa hoje e pensou, se eles falarem algum sinal, é nesse caminho que eu vou seguir. O sinal você recebeu agora, né? É isso que o Rafa disse. Faturamento é diferente de lucro. E isso foi um grande erro que a gente também cometeu no começo, porque à medida que a empresa, que começa a circular dinheiro na empresa, a gente tem essa falsa impressão, né? De que entrou dinheiro na conta, é meu salário. Só que é muito diferente, né? São coisas totalmente diferentes, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é separar a pessoa jurídica da pessoa física. Ter contas separadas, né? Porque isso dá até problema fiscal, né? Então, é muito, muito engraçado, mas eu acho que todo mundo passa por esse caminho, né? Todo mundo passa por esse erro inicial de ficar feliz até certo momento, né? Às vezes a pessoa tem 3, 4, 5 CNPJs, mas é como o Rafa disse, fatura um monte, mas no final, quando ela faz o balanço da empresa, não sobrou nada. E aí, o que adiantou todo o esforço para ela, sei lá,
não sei, vamos supor, faturou ali 300 mil e sobra ali 2 mil reais para ela líquido. Quando sobra, né? É, Quando não faz sentido quebra. nenhum. Então, assim, se a tua empresa tá passando por isso, tem alguma coisa totalmente errada nisso daí, né? E não existe empresa sem lucro, salvo períodos específicos em que você está crescendo muito, mas por aprendizado, mesmo crescendo, você não deve sacrificar todo o lucro da tua empresa. Existe um livro que eu estou lendo, que é o Scaling Up, e lá ele me ensinou algo muito legal nessa parte do lucro e que mudou toda a minha perspectiva, assim. Porque o que eu fazia antes? Isso daqui é muito legal. A empresa está dando lucro, pegava esse lucro e reinvestia, e daí ela ficava no negativo, ia consumindo caixa, ia crescendo até ela voltar a dar lucro, eu ficava nesse ciclo ali. E aí nesse livro, eles mudaram um pouco a minha perspectiva de que não é necessário você ficar sem lucro para você estar em crescimento. O importante é você estar no jogo, você estar jogando. Lógico que talvez o teu crescimento seja um pouco mais lento, mas você mitiga risco. Por que você reduz risco? Porque quando você está investindo todo o lucro e está consumindo caixa, se a estratégia que você adotou foi uma estratégia errada, para você reverter, você ficou com todo esse tempo em um baita prejuízo. E aí, o preço de você querer crescer rápido pode até quebrar o teu negócio com o tamanho do prejuízo que você criou. Então, olha só a estratégia que eles trazem nesse livro. Então, você está lucrando lá, tem uma margem de lucro boa, saudável, que é 15% no mês do faturamento. Então, busque esse número. Esse número é um número bem chave, assim, de várias empresas que eles analisam. Então, eu tenho lá, estou faturando 100 mil, busque ter 15 mil reais de lucro. Ou seja, faturei 100 mil, paguei todas as contas, repus estoque, paguei funcionário, tudo que tinha para pagar, no final do mês sobra 15. E 100 mil é um negócio pequeno, tá? É um negócio mini, digamos assim. O limite do MEI, hoje em dia, se eu não me engano, está entre 80 e 90 mil reais. Então, é um pouquinho acima de mês só. Empresas faturam muito mais que isso. Então, olha só essa conta. Você fatura 100, 15 mil de lucro no mês. Faturou 200, 30 mil. Faturou 300, 45. E assim a gente vai seguindo progressivamente. Faturou 1 milhão no ano, que seja, ou no mês. Se faturou 1 milhão no mês, maravilhoso, 150 mil de lucro. Para crescer, você vai usar só 5% desse lucro para continuar crescendo. Então, você sabe que vai cair de 15% para 10% lucro. Ah, então eu estou tirando lá 100 mil que eu faturei, sobrou 15 de lucro. 5 mil eu vou ver para onde eu vou direcionar no meu negócio que vai trazer mais retorno financeiro para eu continuar crescendo esse faturamento. E você continua tendo lucro todos os meses. E aí você direcionou, investiu, espera esse lucro aumentar o faturamento de novo, né? Voltar para os 15% de lucro. E aí, de novo, tira 5% do faturamento, investe, você vai ficar com 10% de margem de lucro, espera a margem de lucro voltar a 15%, e assim você vai crescendo sem sacrificar seu lucro. O negócio continua crescendo de uma forma saudável, uma forma tranquila, sem fazer loucura. Então, eu achei esse pensamento e apliquei nos meus negócios já há algum tempo, e isso mudou muito assim a minha perspectiva. Porque antes, às vezes, fazia loucura. Sacrificava todo o lucro, começava a consumir caixa. Aí você fica desesperado. Poxa, eu tenho lá 100 mil em caixa, mas todo mês está no negativo. Então tá indo esse caixa. Caiu para 90, para 80. E quando não vai dando certo as estratégias, você vai mudando, começa a bater o desespero, a emoção, toma conta e tudo mais. E não há necessidade disso. E isso é muito legal, porque no financeiro você vai agir da mesma forma. Então pensa você na tua vida pessoal, né? Eu aprendi essa técnica também no mercado de ações. Ah, tá crescendo tá subindo muito uma ação, já vai vendendo aos poucos e tudo mais. Você nunca vai saber quando ela está no preço mínimo ou quando ela está no preço máximo. Você sabe que ela está subindo. Então, aos pouquinhos, você vai vendendo essa ação ali com um certo lucro e tudo mais. A hora que ela começa a cair, né? Vai vendendo aos poucos e tudo mais. E dessa forma você mitiga esses grandes picos que tem de ação, porque o que acontece? Muitas vezes está crescendo, a pessoa vai comprando. E aí começa a cair, ela não sabe se vai cair e vai voltar a subir ou não, porque a ação ela cai e sobe, né? Ela não é constante, ela é uma variável.
E aí a pessoa entra numa paranoia e ela começa a agir por sentimento e não mais por razão. E quando você começa a agir por sentimento, a chance de você errar é muito grande, porque daí você já não está mais agindo tecnicamente, você está contando com a sorte. Então, olha que legal essa técnica. Tá subindo uma ação de valor, você está acompanhando ali ela por determinados períodos, né? Não dá de um dia para o outro, porque daí a ação cresce e sobe de um dia para o outro. Então, é um mercado muito volátil. Então, você pega determinados períodos, a cada 15 dias, a cada um mês. Vai acompanhando essa ação. Ah, não, ela está subindo. Continua comprando. Ela começou a cair de um mês para o outro, por exemplo, você vende uma parte, uma pequena parte. Ah, está caindo ainda? Continua vendendo. Você vai conseguir, dessa forma, auferir os lucros e vai, de uma forma, mitigar esses impactos ali, se essa ação despencar de vez e tudo mais. Então é uma estratégia bem legal, assim, que você vai fazendo progressiva e que dá para aplicar no lucro dos negócios, sem você ficar sem lucro nesse negócio e tudo mais, e vai fazendo caixa ali, vai fazendo caixa, até que chega uma hora que você tem tanto caixa, tanto dinheiro acumulado, que você fala, poxa, eu tô já com a rentabilidade aqui de 15%, vou sacrificar mais 5%, mas eu tenho um bom caixa aqui para fazer um baita investimento no negócio ou para montar outros negócios. Tem tanta coisa que você vai poder fazer daí com esse dinheiro extra ali. Então é uma estratégia muito legal. Talvez, se ficou muito sofisticada para você que está aí do outro lado, você vai ter que trazer para o campo prático da tua empresa, que é onde você vai sentir isso. E se quiser essa estratégia mais detalhada, fica aí a dica do livro para você, Scaling Up. Legal. Isso que o Rafa trouxe é um tema extremamente importante, porque a gente entra num campo muito sensível, né, de todo empresário. Quando a gente fala de finanças, automaticamente a gente remete à organização. Por que eu digo isso? Porque eu vejo que 100% dos casos, né, como a gente cuida das nossas finanças na pessoa física, isso automaticamente vai refletir nos nossos negócios. Isso é a primeira coisa que a gente tem que tratar. E tem que ser algo muito bem organizado. Porque pensa um extrato de pessoa física. Ele é relativamente baixo comparado a um extrato de pessoa jurídica. E aqui entra um campo delicado, que tem muita gente que normaliza, por exemplo, tá cheio de dívida e ter nome no Serasa. Isso é extremamente delicado, porque existe uma grande diferença de dívida de alavancagem em você assumir uma dívida que você nem está preparado e muitas vezes nem sabe para que vai usar. Até eu quero aproveitar essa oportunidade para abrir uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e perguntar para você se você sabe o que é dívida de alavancagem. A gente fala muito disso aqui no programa, né? Isso é extremamente essencial para você que vai ser gestor, ou se já está sendo, para não cair em cilada, né? Essa parte de finanças, né? Menos é mais, então. Vamos olhar para tuas finanças pessoa física antes de se aventurar a montar um negócio. Se você não gere bem tua pessoa física, que é muito mais simples, que é um extrato ali de 3 páginas normalmente, 5 páginas, não deve passar disso. Imagina um extrato de pessoa jurídica que você pega lá, são 100 páginas de entradas e saídas, as contas, um livro caixa, é muito mais complexo que você anotar tuas contas mensais ali, teus gastos e tudo mais, numa planilha, gastar menos do que entra. Então, menos é mais. Primeiro você organiza tua conta, tua vida, né? Tua conta pessoa física, tuas contas, né? E aprenda a gerir bem tua pessoa física, que a hora que você tiver com muito mais dinheiro na mão, você vai saber o que fazer, você vai conseguir trazer muitos ensinamentos dessa tua pessoa física para a pessoa jurídica. Mais uma vez, não acredite em milagres, né? Essas coisas que... Eu não sei por que a gente se sabota, né? Ah, não, eu vou montar um negócio que o meu negócio eu vou gerir bem. Se você não tem um comportamento bom na tua pessoa física, que milagre é esse que vai acontecer que na pessoa jurídica você vai ter vai ser outra pessoa, então, na pessoa jurídica? Não, então, primeiro cuide da sua pessoa física, cuide do seu CPF ali, cuide das suas finanças. E aí sim, o negócio ele normalmente é mais complexo. E no teu negócio, você também vai conseguir gerir de uma forma bem legal. Aproveitando para falar desse lance do dinheiro, né? Eu criei uma teoria. Salvo se for uma pessoa muito boa que sabe o que está fazendo, pessoas que começam um negócio com muito dinheiro quebram. Quebram e perdem todo o dinheiro.
Isso para mim já não é que eu criei uma teoria, é que eu vejo isso no dia a dia. Eu falo com muita gente, eu vivo o mundo dos negócios, né? Eu estou o dia inteiro envolvido com isso, eu respiro isso. Então, menos é mais. Vai começar um negócio sem experiência, não coloque dinheiro nesse negócio. Deixe teu dinheiro aplicado, investido, faz aí um colchão, uma reserva de emergência e tudo mais. Comece com tua experiência, organizando, coloque o mínimo dinheiro possível e deixe que o negócio vá crescendo, vá escalando e com o próprio negócio, com o próprio dinheiro que vai entrando, você vai reaplicando, reinvestindo e faz o negócio crescer. Menos é mais. Então, menos dinheiro e mais experiência, que é o que vai fazer você começar um negócio de uma forma mais tranquila e sem fazer loucura, correndo o risco de ir à ruína, de quebrar. Não tem necessidade disso. Isso que o Rafa trouxe é muito importante, porque uma coisa não exclui a outra, então são complementos. E ele foi muito assertivo na fala dele, porque muita gente tem até a oportunidade, às vezes, de pegar empréstimo ou emprestar de algum parente, ou ganhou uma herança ali, tem um valor considerável e pensa em montar um negócio. A primeira parte, que é ter o dinheiro, é importante, mas muitas vezes, se você não tem expertise, provavelmente você vai se frustrar. Porque pensa a lógica do contrário. Você tem, que nem a gente fala aqui, as manhas de ter um negócio. Você fez acontecer. Ok, só que para você sair do campo desse amadorismo, necessariamente você vai ter que começar a estudar para profissionalizar. Então, veja, eu tenho as manhas do negócio, ele está girando, só que se eu não começar a estruturar e estudar como que funciona um fluxo de caixa, por exemplo, vai começar a dar choque e a empresa, a partir desse ponto, não tem mais como crescer. Porque como que você vai expandir um negócio se você nem sabe o que é expandir um negócio? O menos é mais. Então, negócios megalomaníacos, para quem não tem experiência, expertise para isso, então eu sempre trabalho muito isso, né? É uma exceção, deixa para quem sabe fazer. E por que eu trago esse tema aqui? Porque eu tenho muitos amigos, eu falo muito de negócios e muitos amigos que querem montar negócio e toda hora eles estão me consultando, estão me procurando e tudo mais, e sempre vem negócios megalomaníacos. São negócios de fisiculturismo com celebridade celebridade americana, desenvolver metadados em Balneário Camboriú numa realidade virtual e tudo mais. São uns negócios assim que você fala, poxa, se fosse verdade isso daqui, seria um negócio incrível. É um negócio megalomaníaco mesmo, que você fala, cara, que ideia, que sacada, que coisa de outro mundo. Só que qual que é o problema? Eles estão sempre trazendo novos negócios megalomaníacos para mim, mas nunca sai do papel. Porque o negócio é tão grande, o projeto é tão grande, a ideia é tão grande, que eles não dão conta nem de como começar a executar isso. São bons negócios, bons projetos? São. Mas projetos megalomaníacos que dependeriam de várias pessoas envolvidas, de uma baita estrutura, para quem nunca teve sequer um negócio básico. Então, o que é a minha dica? Não invente a roda. Comece pelo simples. Você pode ir para um lugar, ver um negócio que está dando certo nesse lugar e aí você começa a aplicar na tua cidade, por exemplo. O pessoal lá que a gente falou no podcast passado, The Best Açaí, eles inventaram um negócio megalomaníaco, uma loucura. Virou um negócio gigante. Como? Um freezer, um pote de açaí, frutas, um bifezinho de frutas e vamos vender. Vamos fazer o negócio acontecer ali e tudo mais, tudo de uma forma muito simples. Então, não existe limites, né, para a nossa imaginação, para o nosso pensamento, para a nossa criatividade. Eu acho que a criatividade ela é muito boa. Quanto mais coisa diferente, inovação, quanto mais exclusivo você for, melhor. Mas o simples ele dá muito certo e esse exemplo de, vou começar um negócio. Comece pelo simples, pensa aí, aluga um lugar, o produto que vai vender, começa a empreender, vai sentindo, né, sem gastar muito dinheiro, sem investir loucuras e tudo mais, vai sentindo o que é empreender, tá dando certo, não tá dando certo, vou mudar a estratégia aqui e tudo mais, e aí você vai ganhando casco, digamos assim, né, vai ganhando calo. Você vai ficar calejado, chega uma hora que, é isso, faz aqui, monta aqui.
mexe aqui, plano de negócio, precisa disso, contrato social. Então você vai fazendo aos pouquinhos, sem a necessidade de loucuras de investimento, e aí sim, quando você tiver essa expertise, essa experiência, essa mentalidade, aí é a hora, se você achar necessário, já tiver dinheiro sobrando e tudo mais, né? Ah, não, agora eu acho que eu já tenho a experiência básica. Agora eu consigo montar já um negócio um pouco maior, que também já tem um retorno maior. E aí você vai abrindo para outras áreas. Tudo isso daqui com contato, network. Você vai desenvolver tanta coisa nessa jornada e nessa caminhada de empresário ali, que vai ficar tudo muito mais fácil. Eu chuto que alguém começa a empreender cedo, tá sempre montando negócios, tem novas experiências e tudo mais. Quando essa pessoa chega aos 40, 50 anos, vira a fichinha para ela montar novos negócios, né? Ela pega o dinheiro, ela já sabe onde ela tem que pôr, o que ela tem que fazer, como que tem que ser esse negócio, o que tem que girar e tudo mais para o negócio dar certo. E nesse mesmo sentido, eu vi do Thiago Nigro ele falar isso. Poxa, às vezes eu tenho pessoas que elas querem montar tanta coisa, elas começam tudo ao mesmo tempo e nada dá certo. Por quê? Porque ao invés de ela focar num negócio que já está dando certo para aquilo crescer, você já tem a fórmula, já está dando certo, você já vai escalar e tudo mais. Para que você quer montar 1000 outros negócios que ainda nem deram certo, que você tem que validar, você vai gastar tempo, dinheiro e tudo mais, sendo que você já tem um negócio aqui que é só investir mais nesse negócio para ele crescer. Então, toma cuidado, às vezes você acabou de começar um negócio, ele nem está girando e você já está pensando em montar outras coisas. Invista todo o seu tempo, toda a sua energia nesse teu negócio que já está acontecendo, já está girando. A hora que você for lá um sênior, que o negócio ia girar sozinho, já tiver CEO e tudo mais, aí começa a usar o dinheiro, além de fortalecer teu CPF, né, para pensar em outros negócios, depois você vender esse negócio. Então, cuidado, às vezes, e não às vezes, na maioria das vezes, o menos é mais. Exatamente. Isso que o Rafa trouxe é muito importante. Você deve estar se perguntando, tá, mas aonde? Qual que é a fonte? Como que eu percebo isso? E é muito fácil. A fonte para esses negócios nada mais é do que a concorrência. E eu vejo que tem muita gente que tem ponto cego para a concorrência. E a concorrência a gente aprende muito com ela. Por que a gente aprende com ela? A gente aprende o que está dando certo. Porque se a gente olhar para o nosso concorrente e focar só no que ele faz de errado, ficar ali perdendo tempo de falando, porque o concorrente faz isso, porque eu sou melhor, tá errado. Se o concorrente está no mercado há anos, alguma coisa, ele está fazendo certo, ele não está ali à toa. Então, a gente aprende o que está dando certo e esse é o momento da gente olhar para ele e pensar o que eu posso fazer diferente, que foi o The Best Açaí, como o Rafa disse. É uma ideia, ele vende açaí, olha onde ele está, várias franquias, né? Então, a gente não precisa inventar a roda, a gente precisa olhar para esse concorrente e pensar o que eu posso fazer diferente, qual que é a experiência que eu posso entregar para o meu cliente que vai fazer com que eu tenha sucesso. Esse lance de concorrência, né? Isso é muito legal. É muito legal por quê? Porque o mercado ele é dinâmico. E agora a Bruna me lembrou de um negócio que eu tive um insight de manhã e aí eu tinha esquecido e agora a Bruna me lembrou desse insight. Tudo tem seu tempo e tudo que deu certo no passado, provavelmente uma parte disso já não dê certo hoje. Então vamos pensar aí uma Xuxa, por exemplo. Lançar um show da Xuxa hoje vai dar certo? Eu acho que não, por quê? Porque naquela época deu certo, aquele era o time certo para eles lançarem, para que aquilo dê certo. Então existe um time para que esse negócio dê certo. Lançar uma rede de franquia de açaí ali, que a Bruna comentou antigamente, talvez desse certo? Tem um estudo que mostra que a geração antiga era a geração do sorvete. Essa geração agora é a geração do açaí, que eles estão trocando sorvete por consumir mais açaí. Acertar o time do negócio. Exato. Então, tudo tem um time ali e tem um período ali de validade mesmo. E negócios são muito isso, né? Então, você lança o teu negócio e você acertou o time. E ele vem bem, ele vai dar certo, ele vai crescer muito. Você tá no time do negócio. O Whindersson Nunes, quando ele começou, só tinha ele no YouTube. Ele cresceu rápido e ele era um dos humoristas, né, que mais chama atenção e tudo mais.
não tinha concorrência que tem hoje. Talvez se ele se lança hoje com aquele modelo de 2016, ninguém daria valor e olharia e ia falar, pô, tem tanto humorista já, é só mais um aí e tal. Então, ele acertou o time do negócio. Então, a gente, enquanto empresário, a gente tem que estar ligado nesse time e, ao mesmo tempo, saber que a concorrência, ela também está ligada nisso. Então, você lançou, você descobriu uma ideia e tudo mais, e você lançou aquilo para o mercado. É uma questão de tempo, se aquilo estiver dando certo, para começar a aparecer os primeiros concorrentes. E cada vez mais concorrentes. E aí, o que acontece? Vai aparecendo concorrentes. Qual que é o segredo aqui? Você tem que inovar, você tem que trazer coisa nova para o teu público, para o teu cliente e tudo mais. Então, por quê? Porque se você ficar parado, tem marcas que sobrevivem ali só com a história da marca, por ser clássico e tudo mais, e todo mundo quer consumir. Mas para a grande maioria das empresas, principalmente os médios e pequenos negócios, você não tem esse fortalecimento e esse poder de marca que essas grandes marcas carregam de anos. Então, você pega aí uma marca da Coca-Cola, McDonald's. Então, são marcas fortes, mas essas marcas têm muitos anos para elas chegarem nesse patamar. A maioria das pessoas que começam a empreender não tem esse fortalecimento de marca ainda. Então, a concorrência vai chegar e ela vai te atropelar e o teu preço vai cair, porque eles vão chegar com um preço menor, normalmente, para competir com você e tudo mais. E aí, qual que é o lance? Então, a concorrência, ela é boa para você também olhar o que eles estão fazendo, porque também eles estão fazendo do certo. Você não é só você o dono da verdade, né? Então você olha para essa concorrência, o que eles estão fazendo certo. Beleza, vou aproveitar deles assim como eles aproveitam de mim para a gente poder evoluir. Mas essas sacadas de time do negócio e de inovação, de lançar coisa nova no mercado que os clientes só vão encontrar na tua loja, no teu nicho, no teu negócio e tudo mais, elas fazem você se manter, a chama do teu negócio se manter viva, se manter acesa. Então, esse lance do time do negócio é muito importante, mas busque lançar novos times. Qual que era um dos segredos da Apple, né? Quando tinha o Steve Jobs? Por que ela nunca mais foi a mesma? Lança coisa nova? Lança. Mas não tanto quando tinha um cara que se chamava Steve Jobs, que ele tinha sacadas revolucionárias. Ele que lança o Touch, o iPod, né? Quando não tinha naquela época, depois veio o tablet, iPad, tantas coisas que ele trouxe que eram novos paradigmas, eu diria assim, foram mudanças tão radicais, né, nos objetos que ele lançou, que foram novos paradigmas para novas visões, né, são rupturas que ele criou, novos mercados, coisas gigantes que tem até hoje. A empresa, acho que ainda é a marca mais avaliada do mundo, a empresa de maior valor a nível mundial, com um gênio que começou lá atrás. Então, traga essa visão pro teu negócio que vai fazer muito bem, assim, e não tem preocupação com concorrência, com quem sempre está lançando coisa nova. Exato. A concorrência a gente não pode ter esse ponto cego, né? Vários detalhes, né, que a gente precisa ter quando a gente pensa em ter um negócio. E um outro ponto importante também é tudo que dê para cortar, corte. Eu até te desafio a fazer um exercício de quando você for visualizar as finanças e analisar ali tudo mais, veja item por item. O que você está pagando hoje que você pode cortar? Porque eu tenho certeza que eu e a Rafa, a gente faz isso todo mês. Todo mês a gente senta, olha o extrato e vê. Será que isso daqui é necessário? Qual que é o retorno que isso está me dando? Porque às vezes pode ser só uma despesa que não está te dando retorno. Exatamente. Só uma correção. Eu falei que a Xuxa não daria certo hoje, né? No modelo antigo. Sim. Mas algumas coisas não, que nem o meme da menininha lá, né? Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa é esse? E é muito engraçado, né? Porque tem coisas que, por não ter a tecnologia necessária no passado, não reverberou da forma que reverbera hoje. Exatamente. Olha só que louco, assim, né? Esse lance da menininha aqui. Nem tava no roteiro, mas eu lembrei do que show da Xuxa é esse. Por quê? Porque isso daí foi gravado há anos atrás. Mostrou a moça agora, ela já tá bem mais velha e tudo mais.
E quando ela deu a entrevista e tudo mais, não repercutiu porque não tinha internet, não tinha os cortes e os memes da forma que é hoje. Quanta música antiga, né, que você vê hoje nas redes sociais que estão voltando a fazer sucesso ali, que eles estão usando de meme, de vários outros formatos e tudo mais. Então, o que isso nos traz, né? Mais uma vez, muitas vezes, não, mas eu não tenho como inovar, eu não sei como inovar. Às vezes você pode fazer uma releitura de algo do passado, você pode olhar coisas que no passado não tinha tecnologia aplicada e você vai aplicar a tecnologia, você vai aplicar coisas de hoje em cima de coisas que já deram certo no passado e que vão fazer você conquistar aí essa inovação que você precisa. Isso, por exemplo, o pessoal usa muito em rede social, né? Eu tava vendo um cara de marketing falar e ele fala, essa sacada é muito legal, porque ele fala muito isso. Poxa, você tá com uma rede social e você quer engajamento. Já tem gente fazendo coisa que dá certo. Por que você fica caçando ideia nova, até você vai lançar 1000 vídeos para acertar um? Já tem um monte de vídeo que ele engaja bem, pega aquela ideia, só dá uma repaginada, relança com a tua característica, do teu jeito, né? Mas mantendo a essência, que é o que prende o público. E aí cria uma rede disso e tudo mais. Então você não precisa necessariamente criar algo do zero, ser uma pessoa, um Steve Jobs, como eu mencionei, para você conseguir enfrentar essa concorrência de uma forma diferente. Então, o que tem a ver com o tema? O menos é mais. Pega aqui algo que já existe, você só vai repaginar e vai lançar de uma nova forma ali, com a tua característica e tudo mais, no teu modelo de negócio. É garantia de sucesso, meu povo. Olha só que interessante, eu lembrei agora de um insight que a gente teve recentemente, né, para ver como a gente está em constante aprendizado, né? Então, o tema de hoje é menos é mais. E aí, recentemente, a gente está em expansão, né? A gente está expandindo a nossa empresa, a gente identificou que a gente precisa de uma contratação de 5 pessoas. E aí, hoje a gente tem uma empresa especialista em recrutamento e seleção que nos ajuda a contratar pessoas, né, específicas para cada cargo. E aí, a gente comentou com essa empresa que, inicialmente, a gente precisaria contratar 5 pessoas. E aí, eles devolveram uma pergunta para a gente. Não seria mais fácil contratar 1 ou, no máximo, 2 funcionários? Porque quando uma pessoa entra nova na sua empresa, existe a curva de aprendizado, que é o que a gente chama de cultura. E aí, foi um insight muito interessante que a gente teve, porque... Novamente, o menos é mais. Do que adianta a gente colocar de início ali 5 pessoas? Imagina até essas 5 pessoas ali engrenarem, né, entrarem na cultura, nos princípios da empresa. E a gente até gostou dessa dica, né? Porque daí a gente repensou, nossa, faz muito sentido a gente contratar de pouco em pouco, porque vai que uma dessas pessoas não ficam na empresa. E aí a gente consegue moldar aos poucos a cultura e os princípios, e a gente vai ter uma equipe mais saudável, digamos assim, né? O lance que eles quiseram nos passar vocês vão jogar muita gente de uma vez só e isso vai gerar uma ruptura na empresa até. Porque é legal, você coloca ele vai se adequar à cultura de todos os demais funcionários. Quando ele estiver adequado, coloca mais um. Então, vá aos poucos, né? Outro insight que eu tive parecido com esse da Bruna aqui, e a gente já está chegando nos finalmente, levar a empresa para São Paulo, por exemplo. E aí eu vi um cara que ele falou exatamente isso. Você vai tirar a empresa de um lugar, vai levar para outro. Às vezes a ruptura é tão grande que você quebra teu negócio com essa ruptura. Então não faça loucuras. Comece aos poucos, monte uma unidade em outro lugar e veja se realmente vai fazer sentido, se aquela unidade vai dar certo, para daí você indo aos poucos fazendo essa transição. Então, eu acho que o grande lance, isso você vai ver, você que está empreendendo e você que quer começar, né? Você vai ver diversas vezes no meio aí, ao longo da tua jornada. Essa vontade, né? Eu quero crescer meu negócio, eu já vou investir em marketing. Calma, menos é mais. Vá aos poucos, é mais importante que você continue no jogo ali, de uma forma saudável, acompanhando os números, de uma forma mais equilibrada, do que você acabe fazendo loucuras. Para quem gostou do programa de hoje...
Tem nosso Instagram lá, Casal de Negócios CEOs. Pega teu celular, já segue a gente, deixa pergunta lá no direct. A Bruna sempre gosta de abrir caixinhas de pergunta. Deixa aqui nos comentários do YouTube. Segue a Rádio Evangelizar no Instagram, segue aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever, dá um joinha aí para ele entregar para mais pessoas, né? Não custa nada a gente difundir esse conteúdo para que a gente tenha até um país melhor aí, com bastante gente empreendendo, bastante gente acessando o conhecimento. Eu sou Rafael Rodrigues, semana que vem a gente se encontra. Bruna, temos aquela frase como de praxe para encerrar o programa? Temos a frase é objetiva. A frase é basicamente o tema, menos é mais. Como passa rápido o programa, né, gente? Gente, muito obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. Na próxima semana a gente está aqui novamente para compartilhar dicas sobre empreendedorismo para vocês. É isso aí, obrigado Rafa, obrigado Bruna, sempre junto com a gente aqui na Rádio Evangelizar. E lembrando você, tá? Tem o nosso videocast lá no YouTube da Rádio Evangelizar e também no Spotify. A gente espera você para a próxima edição do nosso Volta para Casa aqui na Rádio Evangelizar junto com o Casal de Negócios. Se cuida, até a próxima, a gente se vê. Tchau, tchau.